Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Ideias feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Olá, Ricardo, obrigado. E hoje queres ir a uma conclusão a que chegou um tribunal de um reino próximo sobre, afinal, só há 2 sexos biológicos. Parece que é biológicos, exatamente, parece que é uma novidade, mas entrou ontem em vigor no Reino Unido, e é por isso que eu falo hoje do assunto. Entrou ontem em vigor um novo Código Oficial de Boas Práticas, é uma expressão que eu acho particularmente desagradável, mas pronto. Mas isto é publicado por uma comissão lá do Reino Unido, uma Comissão de Igualdade e Direitos Humanos, e esse Código de Boas Práticas determina que os espaços reservados a um único género, como casas de banho, balneários, vestiários, enfermarias, devem ser organizados com base no sexo e acedidos, não é? Naturalmente, com base no sexo biológico e atribuído ou atribuído no nascimento, ou ao nascimento, e não na identidade de género. E se descontarmos a expressão o sexo atribuído ao nascimento, que não faz sentido nenhum, o que muda na prática é que os espaços reservados para um único sexo passam a ser reservados para pessoas com esse sexo. Isto é parte logística, não interessa muito, mas vai afetar milhares de estabelecimentos, ginásios, hospitais, escolas, edifícios públicos em geral, que terão de adaptar as suas instalações para cumprir as novas diretrizes, depois de se terem adaptado para cumprir as diretrizes anteriores que estavam em vigor mais ou menos desde 2010, isto lá no Reino Unido, claro. Agora, sobretudo, o que isto significa, isto tem mais importância propriamente do que as mudanças de sinalética e tal, o que significa é que um acórdão do Supremo Tribunal do Reino Unido, o acórdão é do ano passado, mas é o que está na base deste novo Código de Boas Práticas, esse acórdão definiu legalmente que os termos homem e mulher se referem ao sexo biológico, ou seja, que todo este incessante ruído que temos ouvido há anos em volta do género e da identificação não era mais do que uma negação grosseira da biologia e principalmente um pretexto para se travar batalhas ideológicas, daquelas que substituem a velha luta de classes que já há muito, pelos vistos, caiu em desuso. E tudo somado, este regresso ao elementar bom senso é uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia, mas é uma boa notícia que não apaga década e meia, no caso particular do Reino Unido, em que demasiadas pessoas foram caluniadas e ameaçadas apenas por constatarem uma verdade que a humanidade reconhecia como verdade desde os seus primórdios. Isto não é exatamente uma revelação, não é? O facto de que existem somente 2 sexos biológicos, algumas dessas pessoas que sofreram as calúnias e as ameaças são celebridades, como o cientista Richard Dawkins e a escritora J.K. Rowling, mas a vasta maioria é gente anónima e frequentemente é gente que não tem grandes meios para resistir ou para suportar com algum poder de encaixe os ataques que sofreram por insistir em meras banalidades ou naquilo que há 20 anos ou 30 anos eram meras banalidades. E não foram essas pessoas as únicas a sofrer e talvez, se calhar, nem tenham sido essas pessoas as que sofreram mais, porque a ideia peregrina e absurda de que o sexo de cada um é aquele que cada um decide dizer que tem, criou diretamente as condições para uma série de trapalhadas, para usar uma expressão, um eufemismo, porque houve recorrentes casos de agressões sexuais contra mulheres autênticas cometidas por pessoas que alegavam ser mulheres e nem vale a pena falar, talvez seja a parte mais drástica disto tudo, os infelizes que, sendo menores de idade, foram sujeitos, e ainda continuam a ser, com certeza, em muitos lugares, e na Inglaterra não deixam de ser por causa deste Código de Boas Práticas, não é? Mas os infelizes que foram sujeitos com criminosa facilidade e com irresponsável facilidade a tratamentos de transição de género. Claro que o acórdão do Supremo Tribunal e o tal recente Código de Boas Práticas, em vigor desde ontem, não vou acabar de vez com esta loucura, com a loucura em curso já há demasiados anos, mas é possível que representem um sinal de mudança, um sinal de que existem na sociedade, que existem na sociedade instituições com força suficiente
para resistir à subversão da ciência e da própria lógica. Há pessoas, felizmente muito poucas, isto convém deixar claro, já falei disto aqui, sempre que falo neste assunto convém lembrar isto. Há algumas pessoas, uma em 100 mil talvez, são que as estatísticas parecem dizer, que sofrem de disforia de género e que naturalmente têm de ser respeitadas. Não é isso que está em causa. Agora, ninguém pode ser obrigado a respeitar os delírios que alguns desenvolvem. Sobretudo, a lei não tem de reconhecer os delírios, sejam estes ou sejam outros quaisquer delírios, não faltam. Quando a lei desata a reconhecer delírios, deixa de ser lei e torna-se aí sim uma fonte de discriminação. E aliás, só mesmo para terminar, Ricardo, a propósito do identitarismo, eu já escrevi, acho que uma vez numa crónica qualquer, que me identifico, por exemplo, como não contribuinte. E o Estado é indiferente a isso e continua a remover uma parte dos rendimentos sob a forma de impostos. E eu tenho pena, mas é mesmo como aquela expressão que a gente diz, temos pena, mas não há nada a fazer. E neste caso, das novas boas práticas britânicas, também não parece haver nada a fazer e é bom que não haja nada a fazer. Obrigado, Alberto, e até amanhã. Até amanhã, Ricardo. Carecas de Saber, uma parceria entre a Isdin e o Observador Lab, onde dermatologistas e especialistas da área colocam a saúde do cabelo e das unhas no centro da conversa. Não perca terça-feira, a partir das 15, na Rádio Observador, em todas as plataformas de podcast e em observador.pt. Olha, um carrinho cheio de coisinhas boas. E olha, vai pagar só isso. Olha, obrigadinha. Olha, assim também eu. Na Feira da Poupança toda a gente poupa em tudo. Principalmente com a entrega grátis do Continente Online. Até quinta-feira. Continente é de toda a gente. Campanha válida para uma encomenda realizada nos dias 4 a 6 de agosto de 2026. Saiba mais em continente.pt. Digitei no chat da Geotab, Ace, quais são os nossos motoristas mais seguros esta semana? Já respondeu? Graças a estes dados, a segurança das nossas carrinhas aumentou 25% e o trabalho flui melhor. Com o chat da Geotab Ace, a inteligência artificial analisa a sua frota, otimiza decisões e potencia a produtividade. Solicite a sua demonstração gratuita em geotab.com. Geotab, a inteligência que move o seu negócio. Rádio Observador, são 6h58 em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora. Este programa tem o apoio de BetClick.